irmãos e irmãs, vamos iniciar o nosso estudo desse domingo. Um texto que nós encontramos no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículos de número 13 em diante. Eu vou estar fazendo a leitura para que possamos acompanhar. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e também em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se e voltando para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos. Deus eterno, Pai de infinita bondade e misericórdia, diante desse momento nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas para que possamos entender a Tua palavra. Precisamos que Tu venhas agir nos nossos pensamentos para que possamos entender tudo aquilo que Tu tens para nós, nesse momento em que vamos estudar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, um texto um tanto quanto longo, mas alguns versículos que nós precisamos estudar. E vamos discorrer diante deles
fazendo alguns questionamentos e também entendimentos que nos trazem a palavra de Deus. É interessante que nós vemos a ação e o agir de Deus na vida daqueles teus servos. E uma outra coisa que chama a atenção aqui, que nós já lemos nos versículos seguintes, é que quando eles retornam, lá no final eles dizem que retornam para Jerusalém para encontrar os 11. E um detalhe que chama muito a atenção de cada um de nós é de que esse texto mostra que os dois que estavam ao caminho de Emaús, como vimos aqui, distantes de Jerusalém cerca de 60 estádios, ou melhor, cerca não, ele afirma, distante de Jerusalém 60 estádios. É interessante notarmos que esses dois não faziam parte dos discípulos, dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Porque quando eles voltam, eles vão encontrar os 11, que já não eram mais 12. E vemos então que daí Jesus aparecer para aqueles que não eram os seus 11, os principais discípulos ou apóstolos que nós encontramos registrado na palavra de Deus. Quando eles iam conversando, não tiveram o reconhecimento de Jesus. Não eram um dos 11, mas eram irmãos que estavam com Jesus, conheciam Jesus e mais do que tudo sabiam da história de Jesus. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então era algo que estava no momento em voga, algo que estava acontecendo naquele instante. Era como se fosse uma manchete dos jornais daqueles dias. E Jesus chega diante da presença deles e diz assim: o que aconteceu? O que vocês vêm falando? E os seus olhos, no versículo 16, vemos lá, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Algo que nos chama a atenção aqui, que parece ser divino. Por não reconhecer Jesus, sabendo que... E é interessante vermos também que eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Nós vamos ver isso ao discorrer do texto. Jesus havia ressuscitado. E eles conheciam Jesus e não reconheceram Jesus quando Jesus chega ao lado deles para caminhar com eles. Então perguntou Jesus. Olha, interessante, essa é uma questão interessante. Jesus, sabendo do que havia acontecido, sabendo que era Jesus, ali ele vem e pergunta, como se fosse algo que Jesus não soubesse. E Jesus pergunta: o que é isso? O que vos preocupa? E o que eles tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos, porque era algo que estava mexendo com eles. O ser humano é assim. Nós, como seres humanos, precisamos muitas vezes parar para meditar no que está acontecendo na nossa vida. E é o que aconteceu com aqueles dois, a caminho de Emaús. Pararam entristecidos diante da pergunta de Jesus, porque era algo que estava machucando por dentro a vida daqueles nossos irmãos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu a Jesus dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências. E nós podemos entender, então, através disso, que Jesus chega até eles e faz essas perguntas para eles. Mas depois, mais na frente, lá já no versículo 25, quando Jesus chama aqueles dois discípulos de nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, Jesus estava querendo dizer para eles que no passado, os profetas, ou seja, no Velho Testamento, que já era um escrito que existia naquela época, já estava tudo previsto. Os profetas haviam previsto que Jesus haveria de nascer, haviam previsto também que Jesus haveria de morrer, que Jesus haveria de ser crucificado, e eles não gravaram essas coisas. E queriam então que Jesus fosse aquele que viesse a libertar. E é interessante que Jesus fala isso até no versículo 27, que Moisés também havia registrado que Jesus haveria de vir para salvar aqueles a quem
a quem crescem nele. E no versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez menção de ir caminho à frente. Eles iam chegar na sua casa e Jesus fez menção de seguir até a frente. E eles então o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E Jesus entrou. E quando Jesus entra, Jesus não sendo o dono da casa, mesmo assim, ele faz as honras da casa, porque Jesus, no versículo 30, ele, estando à mesa, ele toma o pão e abençoou o pão e, tendo partido, lhes deu. E com esse ato, o fato de Jesus não sendo o dono da casa, mesmo assim fazendo as honras da casa, entregando aqueles discípulos que tinham caminhado com ele, então com esse ato, abrem-se-lhe os olhos, versículo 31, e eles reconhecem então que Jesus é Jesus. Reconhecem que Jesus é Jesus. Mas através desse reconhecimento, Jesus então desaparece da frente dele. E uma outra coisa, uma questão interessante, uma outra coisa interessante que nos chama a atenção aqui, é o fato de que eles podiam estar cansados da viagem. Haviam deixado Jerusalém, seguido até Emaús, caminhado com Jesus, um caminho distante. E ao descobrir que aquele que caminhava com eles era Jesus, e eles mesmos dizem, por acaso não nos ardia o coração quando nós caminhávamos, quando ele falava conosco, quando nos expunha as Escrituras. Então, quando acontece isso, eles voltam até Jerusalém para conversar com os 11 discípulos de Jesus. Aqueles que eram os mais, podemos dizer assim, entre aspas, aqueles que eram os mais chegados de Jesus, que estiveram com Jesus durante a caminhada, durante os 3 anos do seu ministério, voltam até Jerusalém para contar para aqueles discípulos que Jesus então havia ressuscitado. E quando eles chegam, no versículo 34 diz assim, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quando eles tomaram a decisão de voltar para os 11 e contar que Jesus havia ressuscitado, isso fez com que eles tomassem essa decisão lá em Emaús e voltar para Jerusalém de uma forma muito espontânea. E uma coisa que nós precisamos entender hoje é que nós temos a palavra de Deus. Nós não precisamos mais buscar informações com Maria, com as mulheres que foram até o túmulo. Não precisamos pegar informações com os apóstolos. Nós temos a palavra de Deus. Então, não importa o momento da nossa vida, o que nós podemos aprender com essa caminhada dos 2 discípulos até Emaús e a volta deles para contar aqueles 11 de um fato tão importante na vida dos cristãos. Nós podemos entender e tomar para nós nos dias de hoje como algo excepcional, ou seja, crermos em Jesus. Não tinha mais o que fazer ficar lá em Emaús. Era voltar e contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. E com essa decisão, eles voltam para contar aos 11. Nós precisamos então, hoje como cristãos, como servos de Deus, levar às pessoas, contar às pessoas, não importa o momento das nossas vidas, se estamos tristes como estavam aqueles 2 no caminho de Emaús, se estavam tristes aqueles 11 que estavam, entre aspas, de luto pela morte de Jesus. Não importa o momento da nossa vida, nós precisamos crer que Jesus ressuscitou. Precisamos crer que Ele é quem pode salvar a cada um de nós e nos dar a vida eterna. Jesus ressuscitou, foi o primeiro que ressuscitou. Nós também poderemos ressuscitar nas nossas vidas, não importa o momento no qual estamos passando. Precisamos ter fé e crer em Jesus. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe e que possamos ter cada vez mais a certeza da ressurreição na morte futura. Que Deus nos abençoe. Amém.
e de como ele voltou dos mortos, ressuscitado como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória?